Psiconautas do Brasil! Esse é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações, comente e compartilhe com os seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista, e estou aqui com o assarapantado Roberto Canton. Sempre. Boa noite, bom dia. Hoje agora é ao vivo, então é boa noite. Boa noite! Parabéns, boa noite. Parabéns para os líderes das celebridades, tudo de bom. E estou também aqui com o próvido Ricardo Abel. Boa noite. Só. Que maravilha. Bom, né? Ficou muito bom. Eu sei. Pessoal, como disse o Roberto Canton, estamos ao vivo e você que está assistindo, a gente deixe sua pergunta no @psiconautaspodcast, que teremos o maior prazer em responder. Estudar a mente pode ser divertido. A compilação incrível de estudos profundos em neurociências, associados com um toque preciso de criatividade e inventividade, fizeram parte da construção de Divertidamente 2, a animação do momento, do diretor Kelsen Mann. O filme ultrapassou 1,2 bilhões de dólares e até agora é a 5ª animação mais vista da história. Hoje vamos discutir os aspectos mentais dos sentimentos e conversar bastante sobre esse filme. Começando com o querido Ricardo Canton, mas antes de começar... Ricardo Canton. Ricardo Abel. Começou bem, né? Poxa, R. Eu queria só fazer uma pergunta primeiro. O que é? Qual foi a grande inspiração para o seu novo corte de cabelo? Por favor, olha para as pessoas lá, para que elas vejam. Se ao vivo, eu responderia de um jeito. Eu vou preferir responder dizendo que eu só tive vontade mesmo. Eu acho que foi daquele personagem do Bambalalão. Não, Bambalalão entregando, eu não sei o que é isso. Professor Poropopó. Foi esse. O que é Bambalalão? Eu nunca ouvi falar nisso. TV Cultura, antigamente, tinha um programa infantil chamado Bambalalão. Ah, é para pessoas que é da era Xuxa, como eu? Nunca ouvi falar. A Silvana, o Palhaço Tic-Tac. Nunca, meu Deus. Bom, mas enfim, vamos lá. Ricardo Abel, começando com você, fale sobre Divertidamente 2. Cara, que interessante esse filme, né? Muito legal mesmo. Só que eu vou começar fazendo um apelo para Pixar e para Disney. Parem de fazer os mesmos traços em todas as animações, aqueles mesmos olhos grandes, aquelas mesmas caras. Você acha que tem a ver com anime? Não, o anime é diferente. Os animes têm traços muito diferentes, mas as animações estão ficando com a mesma cara. Pega os personagens, você nem sabe de qual é. Bom, enfim. Agora, é um conteúdo muito legal, né? Muito interessante. A gente que é psiquiatra vê aquilo e fala, pô, interessante, né? Esse Divertidamente 2... Ele pega uma carona, obviamente, no 1, que já faz 10 anos, né? O primeiro, não é? Faz eu acho por que aí. faz por aí, né? 10 anos? Acho que não tanto. Não é 10? Não, acho que não. Eu acho que sim. Acho que não. Será que eu escrevi? Ver se o pessoal consegue descobrir. É quase 9 anos. 9 anos, então. Foi 2015. Eu sabia que não era 10. Com certeza. E assim, fazendo um resumo, primeiro vou dizer, vai ter spoiler aqui, tá, gente? Quem não viu ainda o filme, saiba que a gente vai poder comentar alguma coisa sobre cenas e a gente vai entregar algum ouro aqui, né, sobre os plot twists do filme. Mas é o seguinte, né? Trata-se ali de uma menina que é Riley, né? E o filme se passa basicamente sobre as emoções influenciando os comportamentos dela. No 1 é quando ela é bebê, criancinha, e no 2 ela já chega na adolescência. Aí chegando no filme 2, ela tem lá as emoções dela que já havia, como tristeza, raiva, nojo, alegria. Nojo. São sentimentos ditos primários, tristeza. né? E aí, só faltou a surpresa. E o medo. E aí, chega lá... Mas o medo é o personagem. Tem o medo também. E daí surge lá algumas emoções novas surgem, que são mais 3, né, que eles mostram no filme. A ansiedade, que toma a cena, né, do filme, o tédio e a inveja. E a vergonha. São 4 sentimentos. Ah, é verdade, 4, é verdade. E ainda ficam
ainda de soslaio que a nostalgia, né? Sim. Fica fazendo umas que vai aparições. entrar, ela vai chegar na vida das pessoas mais tarde. Exatamente isso. Bom, então, como é que a gente pode fazer um olhar disso, puxando isso para nossa área de psiquiatria? Olha, eu comecei a ler a respeito para ver o que seria interessante de falar para um público geral, assim, né, sobre emoções e saúde mental. Bom, primeiro eu quero falar da gente, vou defender a nossa classe. Os psiquiatras, eles não são inimigos das emoções. Não somos, tá? Nem mesmo da tristeza, da raiva, não somos inimigos. A gente entende plenamente que toda emoção tem o seu lugar, e eu acho que o filme ele faz uma apologia a essa máxima, né? Que toda emoção tem o seu lugar. Mesmo a tristeza, mesmo a raiva, até a ansiedade, não é? Então, em psiquiatria, a gente vai identificar as manifestações emocionais e a gente vai tentar perceber se elas estão dentro de um certo nível fisiológico, que é aquilo que a gente chama de uma manifestação, abre aspas, normal, que é onde a pessoa vive mais ou menos em harmonia com as suas emoções, né? Como que a gente pode, em psiquiatria, fazer essa determinação? A gente olha principalmente 3 parâmetros. Primeiro, emoções normais, elas são geralmente provocadas. Elas não surgem do nada. Elas são reações que o sistema nervoso produz que vão afetar o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Então elas têm que ser provocadas quando elas são normais, quando elas são saudáveis. Elas podem ser provocadas por coisas da vida ou até por pensamentos e memórias que evocam essas emoções. Mas totalmente independente da vontade, né? Exatamente. A emoção vem, não é que você escolhe, quero ter inveja. Não, é isso que eu ia chegar num ponto. Tem a tristeza aí para eu ver. Você não liga e desliga as emoções voluntariamente. Então, elas são provocadas e você não tem um controle liga e desliga. Elas são, normalmente, mais ou menos proporcionais ao que está rolando na tua vida. Não tem régua para medir o tamanho, mas, didaticamente, um problema desse tamanho deve produzir, sei lá, uma preocupação, uma ansiedade, uma tristeza desse tamanho, você adivinha? Então, esse é um mau sinal quando motivos desse tamanho produzem uma reação emocional muito dispar. Muito. Não dá para medir com régua, mas a gente sente subjetivamente que a coisa está meio excessiva. Outro parâmetro é a duração no tempo. Será que uma emoção que tem a ver com uma circunstância não deveria, uma vez que a circunstância está resolvida, ela não deveria ir se diminuindo, passando, a gente vai se adaptando? Isso seria o saudável, só que nem sempre é assim. Bom, vão falando. Eu queria falar só uma questão para a gente abrir mesmo as alas assim do conhecimento para todas as pessoas, que nós estamos ao vivo. Isso causa um pouco de medo e ansiedade em nós. Uau, deve estar rolando. Mas assim, o que eu acho também um aspecto muito bacana do filme é pegar uma menina, né, nessa transição dos 13 anos. A entrada na adolescência. A entrada na adolescência, provavelmente ela já menstruou, né? Assim, isso não fica no filme muito aberto, mas provavelmente ela já teve, né, a menarca. E aí é muito curioso, né? Porque repentinamente surgem novas emoções. E essas emoções que de alguma forma vão colorir, né, essa relação dela com essa nova personagem, vamos dizer, adolescente que está se caracterizando. Uma coisa que eu achei uma sacada muito, muito bacana foi que no controle das emoções, né, quando uma ou outra emoção vai lá e entra no controle, é que o painel de controle ficou muito mais sensível, né? Os toques de cada uma provocavam uma dimensão. Então, é exatamente o que você falou, né? Assim, as vivências, por mais que pequenas, produziam, né? Eles mesmos, as próprias emoções ficavam, poxa, mas antes, né, o medo era assim, agora o medo está muito maior, né? Então, acho que essa intensidade é algo que também é muito característico nessa idade e na vivência, né, dessas emoções que estão começando a surgir, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante de falar, da teoria dos sentimentos, né? Existe uma teoria que fala que existem os sentimentos primários, que seria a felicidade, tristeza, raiva, medo, desprezo e nojo. E surpresa.
Esses são sentimentos essenciais. A partir daqui, conforme o córtex vai se desenvolvendo mais, e a cognição também, você começa a ter sentimentos complexos, que são derivados desse, né? Então, por exemplo, o primeiro filme, você vê que são os sentimentos primários que reinam. Né? E agora, com a chegada da adolescência, vai vindo uma complexidade, os sentimentos vão ficar bem mais complexos, assim, né? Depois eu vou até falar uma curiosidade sobre isso. Mas isso que a gente está falando, né, de sentimentos, ele foi muito abordado por um neurocientista chamado Paul Ekman, que fazia um estudo de microexpressões faciais e mostrava Atlas das Emoções. O Paul Ekman foi uma referência para esse filme. Eu não sei se vocês lembram aquela cena que a menina dobra a sobrancelha, ele fala, volta, ela dobrou a sobrancelha, então quer dizer isso. Isso é uma grande referência ao Paul Ekman, que trabalhava muito essa questão da microexpressão facial. E no final do filme, nos letreiros lá finais, aparece o nome do Paul Ekman como um orientador. Colaborador. Interessante, né? E legal aqui, na prática da psiquiatria, né, tem essa disciplina da psicopatologia, onde a gente analisa a atitude do paciente, e dentro de um subgrupo da atitude, no exame do estado mental, quando a gente está em consulta, a gente leva em conta o facies, né, que seria a expressão facial durante a conversa, durante a expressão do que ele quer dizer e tal. E a gente vai analisando se existem congruências ou incongruências com a emoção referida, né? E isso tem muito a ver, né, com o que você está falando, né? A gente vai perceber essa fina correlação entre expressões faciais e estados emocionais, e o legal é que isso é universal, né? Isso não depende da cultura. Exatamente. O Paul Ekman, ele fez uma divisão na face entre actions units, pegava unidades de ação e falava, aqui nós temos a unidade de ação número 11 aqui, se não me engano, aqui aquela da tristeza é a action unit número 1, e que ajudava ele, como a gente encontrou estudos, foi levado o trabalho do Paul Ekman para tribos australianas, e eles não reconheceram as emoções, ficou meio na dúvida o quanto isso é válido, o quanto não é. Mas é muito usado pela polícia em depoimentos, a medicina acaba usando menos todo o trabalho dele, mas acabou sendo muito usado pela polícia. Então, eu acho que tem uma questão, esse filme, ele, para nós, ele tem todo um sentido, né? Para nós ocidentais, mas existe, de alguma forma, até você pegar, né, a apresentação da vergonha, né, em algumas culturas onde elas são realmente muito mais contidas, né, a gente pode fazer, enfim, inferências de apresentações distintas. Então, existem outros autores até que questionam essa generalização, né, das emoções e das expressões relacionadas a elas, e que não dá para você pensar que toda a cultura teria essas mesmas expressões, né? Tem aquela fronteira que o Rodrigo tocou no assunto entre o que seriam as emoções puras ou primárias ou inatas e as emoções secundárias ou compostas. As compostas, elas são muito mais influenciadas por meio social e cultura. Mas por exemplo, primárias... a vergonha é uma coisa que pode ser orgulho em outra cultura. Ou enfim, porque isso é treinado, isso é aprendido. A vergonha pode levar ao suicídio em algumas culturas, como os japoneses. Exato. Agora, a emoção elementar, a básica, tipo o medo, alegria, essas são emoções que simplesmente vêm de fábrica, instalado no software de base. Né? Isso não tem uma construção cultural muito grande, não. Por isso que não teria diferenças. O que o Paul Ekman foi contestado, quando mostraram para tribos australianas uma pessoa sorrindo, e eles falaram, ela está com medo. Então ele falou, peraí, então não é uma coisa que eles reconhecem com facilidade, e aí ficou meio em aberto esse estudo. Mas mas também usado. Que você deriva tem outros autores que, inclusive, fazem uma contraposição dessa... tem uma Liza, enfim, outros Minnelli, autores que vão que assim, Liza Minnelli. Mas assim, eu acho que, de qualquer forma, a gente também precisar, né, a diferença entre emoção e sentimento, que a emoção ela é algo expresso, né? A gente tem
na nossa cultura, né, no filme, né, na animação, a gente consegue, de alguma forma, ler o personagem quando ele está com determinada emoção, né? Então, essa apresentação externa, acho que o filme se baseia nessa questão, né? Uma das coisas muito legais também disso que você está falando, da microexpressão facial, é que a microexpressão facial seria um dos ingredientes da intuição. Em que sentido? A intuição, ela é vista, de maneira científica, como uma percepção não tão clara. Por exemplo, eu olho para o Ricardo e vejo que ele está de camisa azul. Isso é uma percepção. A intuição é quando a gente olha e fala, tem alguma coisa estranha em você, você não está bem. Tem um ar. E isso vem por microsinais. Aí como é que você sabe que eu não estou bem? Eu estou olhando para você, alguma coisa está estranha. Né? Então ela seria um ingrediente fundamental. E que isso aumenta quanto mais você conhece a pessoa. Exatamente. Porque você conhece o modo de base dela. Então mínimas alterações sutilíssimas podem ser sugestivas. Né? Exatamente. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante trazer é uma coisa do psicodrama. Que no psicodrama, a gente quando vai estudar sentimentos e emoções, a gente divide no que a gente chama de valor moral e valor essencial. Por quê? Porque com o advento das igrejas monoteístas, antigamente nos deuses gregos era tudo uma putaria, podia tudo, todo mundo tinha raiva, tudo. Depois, com as igrejas monoteístas, os sentimentos foram, de um jeito arbitrário, divididos entre sentimentos permitidos e sentimentos não permitidos. Então, tem alguns sentimentos que você pode ter, que é nobre, felicidade, caridade, humildade, mas tem sentimentos que você não pode ter. Por exemplo, inveja, raiva, ódio. Mas é importante que a gente deixe claro que sentimento humano é uma ferramenta do nosso psiquismo para que a gente, como é que eu posso dizer? É uma ferramenta do psiquismo para que a gente expresse exatamente coisas do mundo interno. Eu quero até entrar um pouco mais detalhadamente nisso daqui a pouco. Porque senão... Detalhadamente ou divertidamente? Divertidamente. Mas, voltando, falando um pouco desses sentimentos essenciais e o valor moral, por exemplo, a inveja. A inveja é do demônio, né? Para essas culturas, se a gente for olhar, sentir inveja... Ninguém fala para você, eu sou super invejoso. Né? Mas eu conheço, já me falaram. Teve uma pessoa que me falou uma vez, eu sou super invejoso. Mas do bem. Essa pessoa é você mesma? Não? Mas as pessoas tentam usar isso, inveja do bem. Inveja do bem. E aí, a inveja, ela tem um valor moral negativo. Mas ela tem um valor essencial. Ela representa uma sensação de injustiça. A pessoa que está na posição de invejoso, ela está dizendo, tem sacanagem aqui, os valores, os direitos não foram iguais. Por que ele tem e eu não? É lógico que pode ter uma explicação cognitiva e racional para isso. Mas a emoção não está ligando para isso. E dentro disso é muito interessante, porque tem uma outra leitura da inveja. Eu estava vendo um pouco sobre a escala, o surgimento das emoções nos seres vivos. Isso é muito interessante. Da onde que vem, né? Como que pode? Então, parece que eu fiquei surpreso estudando o assunto porque eu descobri uma coisa que eu não tinha ideia, que uma das primeiras emoções que provavelmente surgiram em seres simples, multicelulares já, é o nojo. Por que nojo? Porque com o nojo, isso facilita muito a sobrevivência. Você cria asco de coisas que são tóxicas ou ruins para a sua saúde, para a sua sobrevivência, e, ao mesmo tempo, você cria afinidade por coisas ao contrário que podem favorecer a sua afinidade, a sua sobrevivência, enfim. Seguido por... claro, e depois, daí numa linha de evolução aí, filogenética, vamos pensar nos seres ficando mais complexos. Isso é muito interessante, que... Se você estudar a história das emoções, basicamente você vai estar tendo uma grande coincidência, que não é coincidência nenhuma, com a evolução do sistema límbico no sistema nervoso. Né? O sistema límbico é uma parte do cérebro, pode-se dizer assim, e que tem a ver com o processamento de emoções básicas. As emoções compostas, essas mais complexas, elas têm muita influência cognitiva, mas também tem influência do sistema límbico, não tenha dúvida. E você vai vendo que
quando você tem anfíbios que têm sistemas límbicos muito rudimentares, eles têm emoções básicas como medo, como ira, raiva, comportamentos de defesa. E tem mais uma coisa. Quanto mais primitivo é o ser vivo, né, na escala evolutiva, menos se distingue comportamento de estado emocional. O estado emocional praticamente deflagra um comportamento. O comportamento praticamente sempre representa um estado emocional. Não existe uma fronteira muito clara entre comportamento e emoção. Conforme vai havendo uma evolução dos seres vivos, você vai havendo uma melhoria também de aspectos cognitivos, capacidade de pensamento. Vai surgindo pensamentos muito rudimentares, né? Mas vão aparecendo. E aí, o pensamento acaba fazendo um meio de campo ali entre o estado emocional e o comportamento adotado. A capacidade de pensar sobre o que você está sentindo pode modular um pouco o seu comportamento final. E isso vai ser visto em seres mais evoluídos na escala filogenética, então em aves e mamíferos, né? Agora, no ser humano, isso tem um ápice, né? Entrando exatamente no que você falou, eu queria que vocês pusessem, por favor, o livro do Antônio Damasio. Eu queria indicar um livro para os nossos queridos espectadores, que vai ser posto aí, chamado A Estranha Ordem das Coisas, em que o Antônio Damasio faz um estudo dos sentimentos dos sentimentos como gerador de cultura e o que significa ele neurobiologicamente. Para o Antônio Damasio, o sentimento... É importante que se diga que o Antônio Damasio é um importantíssimo neurocientista português, né? No livro Estranha Ordem das Coisas, ele fala sobre os sentimentos gerando cultura e os sentimentos... Esse é o livro, ó. É o mesmo autor do Erro de Descartes e O Cérebro Criou o Homem. O que ele diz? Que o sentimento é a expressão mental da homeostase. O que é homeostase, para o pessoal saber? Homeostase é o equilíbrio do mundo interno. É o que faz a gente vivo, é o que diferencia o vivo do morto. Por quê? Porque a gente consegue manter o mundo interno numa temperatura quente, a gente consegue manter a quantidade de sal, de água adequada, porque a gente tem uma série de mecanismos nesse sentido. Agora, por que ele é a expressão da homeostase? Usando esse seu exemplo é ótimo. Por exemplo, a aversão foi um jeito de manter o equilíbrio interno, ao nojo, né? Então você tem algumas comidas que você não pode chegar perto, são aversivas, né? Ele dá um exemplo também, agora dizendo que os sentimentos geram a cultura, de que assim, um dos maiores feitos culturais do homem foi a medicina. E a medicina surgiu para aliviar sentimentos, para aliviar sofrimentos. Então a pessoa estava sofrendo, a gente usa a medicina para isso. Aí tem gente que vai falar assim, não, mas a medicina também, por trás disso, por trás de remédios, etc., tem a indústria farmacêutica. Tem a indústria farmacêutica que quer ganhar muito dinheiro com isso. Portanto, nós temos a ambição, o sentimento de ambição. Então, esse é um livro maravilhoso que eu indico bastante e que aborda essas questões. Agora, eu queria voltar rapidamente lá no que a gente está falando dos sentimentos essenciais, porque tem uma coisa do filme. Por exemplo, a vergonha. A vergonha também tem um valor moral negativo, mas ele tem um valor essencial. Qual que é? A pessoa que está com vergonha julga que não está à altura do público, do grupo, da pessoa com quem ela está interagindo. Agora, você veja que o diretor, os roteiristas, eles foram tão interessantes, por quê? Porque ele pôs a vergonha como uma figura muito alta, né? Justamente discutindo isso. Tipo assim, quando a gente tem vergonha, a gente acha que não está à altura, mas de verdade, muitas vezes a gente está, né? Então esse personagem é um personagem muito interessante. Sim. Até ele, na verdade, trouxe vestimentas, né? E o jeito de se movimentar de um adolescente, né? De todos, talvez... o tédio, né? O tédio e a vergonha são modelos mais na linha do adolescente, de fato, né? A inveja que apareceu pouco, eles podiam ter trabalhado um pouco mais, né? Fizeram o olho gordo da inveja, talvez, mas não, acho que
deu o espaço que lhe era satisfatório. Sobre a inveja, né? Eu acho que você não. terminou ou não? Não terminei, mas tudo bem. Mas se quiser, mas Não, é que... eu acho que nesse processo, né, da adolescência, do adolescer, né, que ela vai tendo, eu acho que a vergonha ela também faz com que a gente faça uma autocrítica, mais uma vez, dependendo do nível, né, é interessante. Se for muito alta, a pessoa cada vez vai se fechar mais e vai pode gerar as patologias. Umas né? patologias. Mas assim, de certa forma, você entra com um pouco de vergonha, você entra em sintonia com o meio, né? Uhum. Alguém que está desinibido demais, ele sai desse conjunto, desse grupo que ele está se relacionando. Então, acho que a vergonha ela ajuda também, né, a se relacionar. Todas as emoções têm um papel funcional, né? Eu acho que todas elas são fisiológicas e saudáveis. Porém, todas elas podem ter um desajuste, né? Uma desregulação por algum motivo. Motivos internos, às vezes muito genéticos, às vezes muito biológicos, às vezes motivos externos deflagrando essa desregulagem. E aí elas começam a se manifestar em excesso. E elas quebram aquele mecanismo temporário, característico da maioria das emoções, que vêm, ficam ali um tempo, fazem a sua e passam. Mas às vezes elas se instalam e permanecem tempo demais, ou às vezes não vão embora tão fácil, né? Mas antes de entrar nisso, vocês estavam falando de novo de inveja, e eu também vi um negócio muito interessante do papel, de como talvez a inveja tenha sido importante dentro do grupo de animais que vivem em bando. Quando tem um macho dominante, alguma figura hierárquica superior, uma base de inveja pode movimentar esse comportamento de buscar aquilo que o outro tem e eu não. Aquele posto, Exatamente. Aquele lugar de destaque. Pode estar ligado à ambição, mas num primeiro momento, né? Exatamente. A gente chama de inveja e dá a impressão de uma coisa muito elaborada no ser humano, que sim, no ser humano as emoções têm vamos dizer, um lugar muito mais elaborado. Mas existem rudimentos emocionais mesmo no mundo animal. Isso é muito legal. Por exemplo, falando ainda da inveja, né? Quando a gente trabalha psicologicamente o paciente, a gente trabalha a psicologia dos sentimentos. Né? Então, por exemplo, pode ser que alguns sentimentos se manifestem de um jeito patológico. Por exemplo, a inveja. Uhum. Como é que seria uma inveja patológica? Como é que seria, Roberto Cantor? É uma pergunta real. Achei que era uma retórica. Só. Tempo. Por exemplo, faz de conta que você comprou essa caneca e está muito orgulhoso, muito feliz que você comprou essa caneca. Você está extremamente feliz. Aí você vira para mim e me mostra. O desdém, né? Mostra a sua caneca. Olha que caneca maravilhosa que eu comprei. É bonita, linda. Nossa, muito legal. Esse é um comportamento. Agora, como seria a inveja patológica? Fala a mesma coisa. Nossa, que caneca maravilhosa. Dá uma olhada. Branca? Verde, né? O verde. Legal. Uhum. Com isso, o que eu consegui? Minha raiva. Destruir o seu sorriso. Exatamente. Por isso que a inveja é destrutiva. Né? Ela vem para atacar o outro. Ela é, então... A inveja patológica, lógico. Isso, exato. Dentro de todas as emoções, sempre existe como se fosse uma escala. Né? A partir de um ponto no meio dessa escala, meio turvo, existe o ponto onde a emoção se torna patológica. Porque a inveja que brota no ser humano, que é humano, ele vai administrar, ele vai sentir, mas ele vai talvez permitir que a inveja não determine totalmente seu comportamento, a sua atitude. Daí que está aí já uma coisa dentro do modelo cognitivo do Beck, né? No modelo cognitivo comportamental, que seria aquela tríade famosa que se auto-influencia entre um estímulo externo que produz uma reação emocional, a emoção interferindo na cognição, que é o pensamento, e daí um comportamento. Então, comportamento, emoção, pensamento, e essa tríade acaba ficando, se retroalimentando mutuamente. No caso da inveja, você, até certo ponto, consegue raciocinar sobre ela, consegue pensar sobre ela, consegue conter os impulsos dela, que seria o ajuste comportamental. Isso é uma pessoa saudável. Ela vai ficando menos saudável quando o sentimento vai perdendo... ele não tem mais rédea nenhuma, né? E vai tomando conta do comportamento. É como se a interferência cognitiva fracassasse. E aí
a emoção começa a mandar no comportamento e a pessoa não se segura. Ela começa a demonstrar que é uma invejosa. Porque de verdade, né, o jeito mais saudável de lidar com a inveja que todo mundo tem, passa aquela Ferrari lá, você fica olhando pro cara e fala, bom, tomara que bata essa porcaria. Nunca pensei isso. Eu acho que tem uma questão O duro assim, é você não pode dos... pegar uma chave e rasgar o carro. Engraçado você falar isso. Uma das Isso nunca questões passou na minha cabeça. mais, acho que Mas trabalhadas deixa eu falar, na questão o do jeito consumo, mais saudável, você me da interrompeu. sociedade... Você me interrompeu. Vou interromper, Eu não- vou continuar motorista. interrompendo. Assim, Pam, que, pam. a sociedade de consumo, uma das questões básicas é trabalhar com a inveja, né? Assim, a gente tem uma... no próprio filme, né, tem algumas questões que são colocadas do comportamento, que induzem o comportamento da Riley sobre... quando ela inveja as colegas, ou inveja aquelas que estão, né, com destaque maior, que faz com que ela se movimente. Mas você veja que o jeito mais saudável de lidar com a inveja é aquele que o Ricardo falou e que aparece no filme. Quer dizer, quando ela percebe que ela tem meninas importantes lá no jogo, que se destacam, etc., quando vai aparecendo isso, o que acontece? Ela começa a treinar mais. Então o jeito melhor de lidar com a inveja é, eu não tenho aquilo, mas eu vou alcançar. Você vê que ela começa a treinar. Você usa isso como um motor, usa isso né? como motor. Onde eu quero chegar. É lógico que depois nós temos uma influência horrorosa da ansiedade. Né? Que ali parece bem patológica, com manifestações do que a gente chama de sistema nervoso autônomo, taquicardia, falta de ar, quase um ataque de pânico ela tem lá. E a gente vendo, eu não sei se a gente tem a imagem aí, sabe a imagem da ansiedade? Tomando conta. Tirando, Sim, né, que que daí ela, mostra o descontrole ela da emoção. começa né? com uma ambição, a ansiedade foi importante, porque a ansiedade, ela até é importante no primeiro momento. Sempre. Ela já foi chamada de sombra da inteligência. É o que leva É uma a gente pra motriz, frente. né? Ela movimenta, ela faz sair do... É aquilo que faz a gente conferir, por exemplo, dar aquela última lidinha antes da prova, passar o perfuminho quando for ver aquela gatinha. Depois que vocês puserem a imagem que o Rodrigo pediu, coloca aquela figura 1 que eu pedi. Olha Beleza? a imagem do... Você veja que a Riley está começando a ficar muito ofegante, tudo, e a ansiedade... Isso é dentro da cabeça dela, né? Isso é dentro da cabeça dela. A ansiedade toma conta de tudo. E vocês veem que a felicidade tenta conter, a tristeza tenta conter, a ansiedade... Ninguém consegue. Né? A ansiedade está nessa cena. A ansiedade está na mesa de controle, controlando tudo. E controle de um jeito completamente patológico, né? Porque ela cria uma coisa que nenhum outro sentimento consegue chegar perto. Quem contrapõe ela é a felicidade. Assim, no filme, né? Isso, agora, existe uma questão clara que é a tentativa da ansiedade de controlar todas as outras emoções, né? Então ela tenta reprimir essas emoções. Né? É interessante que ela vai fazendo sem querer, né? Ela vai mais ou menos, né? Ela pega uma hora a vergonha, né? Pega as emoções e vão lá no calabouço e guarda. Inveja, ela acha que ela tá bem intencionada a todo momento. Não, eu tô falando ansiedade. Ansiedade. Não inveja. A ansiedade, não. Ela acha que ela tá bem intencionada a todo momento. Não, acho que ela, na verdade, ela tende a ter o controle da situação. Né? Eu acho que uma das coisas mais... o que todo ansioso deseja é ter o controle absoluto da situação. Né? Então, o que a gente vê, né, é que ela vai tendo uma série de conflitos. Esses conflitos vão produzindo, né, uma série de vivências ansiosas, mas que ao invés de ela tentar lidar com isso, não. A ansiedade se coloca na frente e todas as outras emoções são suprimidas, né? Exatamente. E eu acho... você vai para um outro caminho, você quer continuar aqui? Não, mas eu ia fazer uma... Não, porque eu acho muito legal, assim, uma leitura, né, que eu fiz é que as emoções, quando são reprimidas, elas são jogadas lá, né, junto com os segredos, né, são trancafiadas e tudo mais, né, um modelo bastante simbólico, né, da gente reprimir as nossas emoções, né, onde a ansiedade ganha destaque. Mas se vocês lembrarem, o que faz com que as outras emoções elas saiam, né, e sejam libertadas é um pouco da fantasia. A fantasia do que a Riley tinha lá,
desenhos e tal, tem a pochete, né, que sai um monte de coisa, né, e que vai dando condição para que eles rompam, né, com essa inicial... a diversidade do mundo interno, né? Então, e aí possibilita com que ela quebre essas amarras, né? Onde ela não reprima as emoções e volte, né? Porque tem aquele desenho do self, né? Que, aquele que brilha, né? Que eles a todo momento tem um certo cristalzinho que eles se rodopiam, né, em torno. É um pouco essa autoimagem dela, né? Que o self a imagem dela, basal, né? Que é aquelas 4 bolas que aparecem no primeiro filme, né? Que criam a base da personalidade. Da personalidade. A personalidade, aquilo, né? E A aí, base, né? E a ansiedade vai Tanto que tendo tem uma... um desespero da felicidade de não deixar a tristeza encostar naquelas 4 bolas, porque senão ela seria triste sempre. É alegria, mas isso é no né? primeiro filme. Isso da memória, né? Das bolas da memória, não naquele central, tudo é memória, né? De alguma forma, todo o comportamento dela é condicionado por memórias. Eles estão toda hora procurando memórias. Não, estão guardando e tal, mas assim, Guardando você tem e procurando. A gente precisa ver não sei o quê, e aqui- você tem um... depois, enfim, tem um modelozinho assim, que é o que tá brilhando mais, onde fica parece um cristal, né? Onde seria esse eu dela mesmo, e que a ansiedade vai tomando conta, né? Que de azul depois passa para laranja, enfim, vai tendo uma outra apresentação. Você tá tendo né? aquela arvorezinha. Isso. Que representa É a arvorezinha que brilha, que é o personalidade que dela. representa a personalidade. É muito Agora, interessante. dá pra pôr de novo aquela imagem, por favor? Porque o Roberto Cantor atrapalhou muito. O Roberto, Não, ele tô aqui pra entrou- atrapalhar. Ó, Tô aqui pra isso daí é atrapalhar. só o seguinte, gente. Isso daí é um gráfico que foi feito de um estudo de 2 psicólogos do início do século passado, Yerkes e Dodson, representando na linha horizontal o estresse, mas pode ser entendido como o tamanho da ansiedade da pessoa, e no vertical seria o desempenho dela nas coisas do dia a dia, nas atividades e tal. O que isso significa? Logo no comecinho, quando você está em sono, você tem 0 estresse, porque você não tem estímulo nenhum externo, e o seu desempenho também é zerado, porque você está dormindo. Assim que você acorda, você começa a ser estimulado pelo mundo, então você já tem um pouco, você é estressado pelo ambiente um pouquinho, e isso pode ser chamado de um nível rudimentar de ficar ansioso. Você fica lembrando dos seus compromissos quando você acorda, o que eu tenho que fazer, tal. E isso vai te movimentando. Você acorda, toma banho, vai tomar café e não sei o que, o seu desempenho vai aumentando. A ansiedade é normal até aquela linha pontilhada ali. E ela vai aumentando o desempenho de uma forma quase que diretamente proporcional, né? É por isso que você consegue falar, puxa, eu tenho que estudar. Aí você está um pouco ansioso, você senta e estuda e rende. No trabalho você tem um prazo para cumprir, você tem um compromisso para dar conta, enfim. Só que, infelizmente ou felizmente, não é infinita essa relação diretamente proporcional entre o aumento da ansiedade e do desempenho. Chega a um ponto lá em cima que, se a ansiedade continua aumentando cada vez mais, o desempenho da pessoa cai, despenca, que é a ansiedade patológica dali para frente. Ou seja, existe um ponto a partir do qual a pessoa começa a mais sofrer, se sentir fora de controle, como naquela imagem que tem no filme. A Riley tá jogando hóquei, né? E ela é tomada por uma pilha nervosa, que ela começa até a passar mal. Um pouco do que a gente mostrou, aquela imagem. Ali é uma imagem mais interna da cabeça, da representação da cabeça dela. Mas tem outra imagem no jogo mesmo. Ela jogando, ela começa a passar mal, ela põe a mão no peito, ela começa a respirar, que são sintomas da descarga de adrenalina no mundo da ansiedade. Tá? Se quiser tirar, já tirou, beleza. Bom. E falando da ansiedade ainda, eu queria fazer um desafio aos meus 2 colegas. Põe a imagem da ansiedade para mim, por favor. Se você for ver, todo personagem tem uma cor. A raiva é vermelha, a vergonha é azulada, né? A felicidade... Qual que é a cor da felicidade? Azul. Da alegria. Azul, alegria etc. é meio amarela, meio azul. Não, azul Mas é a tristeza, ela é mais amarela. uma coisa interessante. Os olhos de todos os personagens são iguais, são da mesma cor que o personagem. Quando a gente vê a ansiedade, olha só que coisa, ela é laranja, mas os olhos são verdes. O que significa isso? Verde é a cor complementar. Eles resolveram inovar. É a laranja. Aí que está. Quem que é verde?
Quem E a gente já volta a isso. O nojo, nojinho. Põe naquela imagem que eu falo do Poe, que eu falo do medo. Porque se eu perguntar da onde vem a ansiedade, de que sentimento primário surge a ansiedade, vocês diriam do quê? Ela é um filhote do medo. Então, essa é uma coisa interessantíssima. Vamos ver, vai chegar a imagem, porque existe um grande questionamento atual. Ó, por exemplo, se a gente for ver, aqui a gente tem, né, o medo e os seus derivados, né? Você vê que estudos mais antigos mostram que começa com uma trepidação, nervosismo, chega a ansiedade, o pavor, desespero, pânico, horror. Horror já tem um quê de aversão. E terror, que é a expressão maior do medo, né? Agora, coloca para mim, por favor, na imagem de novo da ansiedade. Coloca naquele estudo, tem um estudo científico que eu... Coloca imagem 2, tira da... Não, coloca por cima. Isso. Porque, na verdade, existem estudos que apontam hoje que a ansiedade não viria do medo, mas sim do nojo. Por exemplo, e eles dão como exemplo as questões aversivas que existem no toque, por exemplo. Né? Aquele nojo que a pessoa vem, aquela coisa ritual de lavar a mão muitas vezes, dessa coisa de ansiedade muitas vezes generalizada, da ansiedade social, que você, de certa forma, teria uma aversão a algumas coisas. Então, a ansiedade... Então, ele retrata isso nesse personagem, que ele coloca a ansiedade, se puder pôr de novo a ansiedade, que coloca a ansiedade de laranja e os olhos de verde. Quer dizer, a origem dela é do nojo. Interessante. E tem outra coisa, né? O nariz da ansiedade. Ele é um nariz que quase não existe, porque ele não tem os buraquinhos, né? Mostrando a relação intensa entre a ansiedade e a respiração, e a falta de respiração, né? A respiração a gente não combinou essa questão, né, do disgusting, do nojinho, né, e a anxiety, mas assim, Uau! Eu acho que assim, ao meu ver, de primórdios, assim, de emoções, a ansiedade, ela acaba sendo, né, algo um pouco mais estruturado de uma vivência de medo, né? Então eu não consigo tirar essa relação mais direta da ansiedade com medo do que propriamente com nojo. Ao mesmo tempo, você vai ter que tanto medo quanto nojo são, de alguma forma, protetores. São né? correlatos, são protetores. Você tem medo de algo que te pode agredir. Como eu falei antes. Você tem nojo com você tem nojo de podre. Né? Exato. Então, o nojo e o medo não são tão distantes assim. Então, lá nos primórdios da origem das emoções no reino animal, medo e nojo têm uma raiz muito comum. É que depois isso vai se distanciando e diferenciando. O propósito acaba sendo o mesmo. O propósito é o mesmo, de proteção, né, do ser vivo. E a ansiedade, ela vai se tornando uma versão de medo muito sofisticada, como disse o Dr. Roberto aqui do meu lado, esse daqui. Olha, nossa. Porque ela, enquanto o medo é muito mais primário e ele exige um objeto concreto, você precisa ter medo de alguma coisa. Você tem medo de uma cobra, você tem medo do escuro, você tem medo de ser, sei lá, de uma violência, alguma coisa um pouco mais palpável. A ansiedade, ela é alguma coisa do futuro. A ansiedade é uma emoção direcionada ao que vai vir, às possibilidades. Então é um medo do que está por vir. E que a gente convencionou chamar isso de ansiedade para fazer uma diferenciação do medo que seria muito mais palpável e concreto do medo de um negócio que, inclusive, medo é muito mais... tá dentre as emoções primárias, né? Como a gente estava falando, né? E a ansiedade não, ela surge depois, né? Quando você tem mais elaboração cognitiva, quando você consegue antever o que está por vir. E a prova de amanhã? E a menina que eu vou conversar amanhã com ela para ver se ela gosta de mim ou não. Então as ansiedades vão surgindo como algo de um medo projetado no futuro. A minha tese de doutorado, ela fala, tô trabalhando justamente a ansiedade, né? Se probiótico, avaliando aquela coisa muito atual do eixo intestino-cérebro, avaliando se probiótico pode ou não
ajudar na ansiedade, né? Sim. E é interessante que a gente deu probiótico, os ratinhos que não receberam probióticos, eles eram muito mais, eles se expunham muito mais, parecia que eles não tinham medo, eles eram desbravadores. Só que quando a gente deu o probiótico, eles ficaram muito mais cuidadosos, eles ficaram mais escondidinhos, porque existe teste de modelo animal, né, que você vê exatamente o animal na arena, tudo, e é esperado que ele fique mais escondido para se preservar. Os que não receberam, estavam lá no meião. O que, só voltando, acho que uma sacada muito bacana, né, que a ansiedade, ela vai projetando diversas situações, ou seja, ela vai tentando antecipar, né, diversas situações que poderiam acontecer e como ela, a Riley, né, deveria se comportar em cada uma dessas situações, né? Sim. É fantástico, assim, né? O quanto que isso ilustra super bem, né? A vivência da ansiedade, né, que a gente sente e os pacientes também, né, relatam, e aí você vai vendo que a pessoa vai se perdendo, porque ela vai criando uma série de situações, e essas inúmeras situações, né, a pessoa vai tentando elaborar uma resposta para cada situação onde ela imagina. Não tem jeito, isso não tem final, né? Isso consome uma energia muito grande, a pessoa fica, né, num status mental, né, bastante agitado, mas até com uma grande dificuldade da execução das coisas, né? Sim. É bem bacana, eu acho. A ansiedade, eu acho que é o grande personagem desse filme. Ah, né? sim, ela que surgiu. Porque se a gente for ver no primeiro filme, o grande lance era que, às vezes, a solução não está na alegria, está na tristeza. E a gente tem que se acostumar com essa ideia. Né? Se morre alguém que a gente gosta, a gente fica triste. Né? Agora, tem vezes... Eles me confundiram aqui. Teve uma luz que apagou, mas tudo bem, né? Acho que não reflete muito. Não, tudo bem, continua. O diretor falou Matt Fisher. A gente tomou uma pequena bronca. Mas é isso, né? Agora, eu vou pedir para o senhor entrar no seu Instagram para ver se tem algumas perguntas para a gente começar a responder. eu entrar no meu Instagram? Eu tô entrando aqui no Instagram Entra no seu, vamos dos psiconautas e tô vendo uma série de pessoas aqui muito queridas que estão participando. Você pode enrolar menos. Olha lá quem tá aqui também. Olha lá! Olha, que bacana! O Dr. Ricardo Abel entrou! Entra no meu Instagram, por favor. Olha só. Que também está passando simultaneamente aqui no... Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver. Mas de qualquer forma, né, enquanto... Eu só acho que a questão da contemporaneidade também, né, dessa animação, ela é grande exatamente por colocar em destaque a ansiedade, né? Eu acho que a ansiedade hoje... Ela o transtorno mental maior, de maior quantidade, né? O Brasil exato, é campeão mundial de transtornos ansiosos. Vale falar, né? que alguém pode ter uma curiosidade, né? Que o tal transtorno do pânico é um filhote da ansiedade, é uma complicação ansiosa, né? Tá dentro do guarda-chuva das ansiedades. Quando a gente fala de patologias ansiosas, a gente tem algumas classificações em psiquiatria, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, a ansiedade que vem mista com depressão. Você tem todo um grupo de fobias específicas que tem tudo a ver com a ansiedade, a ansiedade social, não é? Então existe todo um derivado de problemas relacionados à ansiedade. Tem aqui uma pergunta da Andrea Leme. Como controlar a ansiedade e se tem algum truque para a gente poder controlar a ansiedade? Vamos lá. Como controlar? A ansiedade é uma questão, Andréia, muito complexa, porque ela muitas vezes leva à atuação do que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Né? Então você vai ter taquicardia, falta de ar, você vai ter coisas muito ruins. A gente tem uma estratégia que é medicamentosa, de dar uma medicação ansiolítica que na hora acaba com isso. Ou hoje em dia se fala muito em estratégias de respiração. Nós vamos ter um programa aí falando de respiração. Que é técnicas de respiração que ajudam muito a você conter. Geralmente, você precisa expirar mais do que inspirar.
Porque quando você inspira, você ativa o sistema nervoso simpático, que é estimulante. Sim. Quando você expira, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é mais tranquilizante. Então, você precisa... E tem uma outra coisa interessante, que é a dessensibilização física da experiência ansiosa. Como assim? Quando a pessoa está num pico ansioso, estou falando num pico mesmo, a frequência cardíaca aumenta, como o Rodrigo falou, respiratória também. Você pode ter um certo tremor muscular eventualmente, não é? Praticar atividades físicas simula esse tipo de experiência física, mas num ambiente totalmente saudável, relacionado a bem-estar e etc e tal. Então você vai dessensibilizando o seu corpo da percepção do coração acelerado. Mas é mais crônico, né? Para quem tem picos ansiosos com frequência, não na hora, né? Mas não adianta você estar ansioso e resolver vou fazer um jogging. Maratona. Pode ser. Você vai descarregar alguns neurotransmissores. Exatamente, pode até ser bom também, né? Mas assim, em termos de um plano de ter uma vida mais saudável, com menos interferência de picos ansiosos, a atividade física é sempre muito recomendada. Mas sabe que eu tive uma vivência, né? Na época que eu fazia luta, você já fez luta? Faixa vermelha, ponteira preta de taekwondo, meu querido. Olha! E aí eu ia entrar, assim, é engraçado, foto. Quando eu ia entrar, né, pra lutar, aí eu olhava às vezes, né, o cara que era 3 vezes o meu tamanho, né, e tinha uma capacidade aeróbica 50 vezes maior do que a minha. Mas você derrubava Não, ele. mas aí eu entrava, é engraçado, né, ao invés de eu ficar... tranquilo, porque ia fazer uma atividade física, eu ficava mais ansioso. Mas olha a situação, né? Então, na verdade, aí fazia um gatilho, né? Pra promover luta e fuga, né? Que na verdade era muito mais queria fuga do que luta, no caso, né? Mas acabava... e tomei, enfim, alguns nocautes. Faz parte, bastante. Né? A vida do... Bati pouco, mas apanhei bastante. Isso aí. É isso que a vida ensina, né? Exatamente. Ensina. E qual que você acha que é o ponto central desse filme? Eu acho que o tema central desse filme, pra mim, a gente vai cair naquela mesma discussão do Bebê Rena, não. Que eu discordo de vocês em tudo. Será que a gente vai cair nesse mesmo... Não, então tá. Não, acho que não. Não sei, vamos ver o que você vai falar. Assistam um capítulo do Bebê Rena porque tá bem legal, assim. Eu gostei bastante. Vocês vão ver o que passa pela cabeça de Roberto Canton. O que eu Vocês vão tentar, né? Vocês vão tentar ver. Fui, enfim, bombardeado. Mas assim, eu acho que o que fica o adolescer dessa menina, né? Pra mim é a marca, assim, e a chegada né? de emoções complexas, né? Não, mas assim, eu acho que obviamente, né? Fazendo também a crítica, que a estética, né? Da animação que o Dr. Ricardo Abels, né, fez aí. Porque parece um pouco Toy Story, é isso? É tudo igual, desde Toy Story. Toy Story foi inovador. Foi maravilhoso. Depois ficou tudo igual. É verdade. Bom, opinião. Mas é verdade, também acho. Mas ao mesmo tempo eu também acho que eles poderiam mais, né? Acho que podia mais. Assim, o que é mais? É mais, assim, é a questão da mulher, né, da questão de começar o interesse mais, né, sexual, outras vivências, eu acho que podia ir mais. Tudo bem, ela tem 13 anos, a questão né? é que era só mostrar os primeiros processos do adolescente. Eu acho que você não ia abrir uma árvore de possibilidades tão grande. O filme, geralmente, ele tem um plot, né, que você tem um objetivo. Central. Se você sai dessa linha central e começa a criar vários... Vira o seu pensamento. Exatamente. É aqui que a gente se perde. Tem uma pergunta. É disso que eu tô falando. Tem um filho de 13 anos e consegui entender muito o humor dele, ou melhor, o mau humor. Exatamente. Exatamente. O adolescente, pela questão hormonal e também pela involução do que a gente chama de córtex pré-frontal, é um sujeito mal-humorado. Nós até vamos lançar um episódio que a gente fala sobre isso, sobre adolescência. Só vocês dois, não? Era esse que você estava doente? Teve um que você estava doente. Assim, o que eu acho também bastante importante, né, pontuar
que sim, existe a questão biológica, que sim, existe, mas existe o se deparar com situações que antes, na idade, né, quando criança, você não tem. Então, as situações também vão se colocando mais complexas, né? E o repertório para lidar, né, com esse tipo de novas situações, ele vai ter que ser construído aos poucos, né? Sim. Várias vezes a gente, né, mesmo assim, eu com 38 anos de idade, né, você com 45... 22, assim, a gente às vezes vivencia uma situação que você fica... Meu, você... assim, você constrói uma resposta a essa situação depois de um dia ou dois. Você fala, pô, podia ter falado, né? Você dizendo que tem uma situação ruim, mini traumática, e a gente só vai encontrar a resposta para ela daqui 2 dias. Eu só traduzi o que ele quis ele dizer. traduziu, todo mundo tinha entendido. É que ele não entendeu, mas ele se auto, né, capacitou. Capacitou. Aí, o adolescente, ele tem muito menos isso, né? Quer dizer, ele vai se deparar continuamente com situações onde ele não tem um repertório para lidar com isso, e isso vai ser extremamente ansiogênico para ele, né? Ele vai tendo pela primeira vez uma série de experiências um pouquinho mais direcionadas ao mundo mais adulto. Claro, na dimensão adolescente da coisa, mas as responsabilidades começam a aumentar, pelo menos numa adolescência saudável, né? Espera-se que ele vai cuidando um pouco mais de si, vai ficando um pouco mais independente, vai tendo contato com certas rejeições, com certas não aceitações, frustrações, e as emoções vão tendo que acompanhar. No momento onde a sua curva de desenvolvimento cognitivo ainda está crescendo, você não está desenvolvido total. Curva cognitiva, eu quero dizer, gente, é a sua capacidade de elaborar o pensamento mais sofisticado, né? Tanto a abstração quanto o raciocínio lógico, né? E parte do sistema nervoso, como o Rodrigo falou, né? A área pré-frontal do adolescente ainda não está totalmente amadurecida, isto é, existem conexões que estão ainda sendo formadas ali. Isso justifica muita coisa da impulsividade deles, né? Dificuldade de controle emocional, eventualmente. Tá? Agora, eu tenho uma curiosidade sobre o filme. 2 sentimentos foram planejados e depois descartados. Planejados e descartados? Que foram roteiro. Pouco explorados? Não. Era a humilhação e a culpa. Ah, teve isso mesmo no filme? Eles tinham esses dois esses novos, sentimentos. não no primeiro, porque o primeiro No tirou a Divertidamente surpresa. 2. A surpresa não aparece em nenhum dos dois, né? Não, então, mas era pra entrar a surpresa. Porque se a gente tá falando né? dos sentimentos essenciais, né? Essenciais. Mas eles planejaram a humilhação e planejaram a culpa, mas acharam que o filme ficaria muito pesado. Porque o grande objetivo era que aquilo fosse uma coisa bonita, uma coisa para todo o público, uma mensagem interessante. Talvez por isso que também preferiram não abordar a menstruação, coisas desse tipo. Não que isso seja um problema, mas acho que eles quiseram deixar a coisa muito lúdica. Assim, mais leve, né? Querendo atrair ainda um pouco do público infantil e não só adolescentes. Exatamente. Né? Exato. Exatamente. Ali, eu acho que esse filme traz uma mensagem... Os dois filmes, eles têm o grande eixo central de mostrar, gente, as emoções todas. Não tem emoção boa ou ruim. Pode ser mais difícil de sentir uma ou mais fácil de sentir outra. A gente pode até preferir ter um certo tipo emocional do que outro, mas todas têm o seu lugar, todas têm aquela quantidade que faz parte de uma vida saudável. Então ficar triste, ficar com raiva, ficar ansioso, até certo ponto, faz parte, né, do nosso psiquismo saudável. É isso. Exatamente. E o papo está muito também, bom, mas eu infelizmente... Tem a Érica Muto também, o Dr. Marcelo Litivoc, Fabiana, todo mundo daqui, né, presente e cumprimentando e parabenizando vocês. Quer dizer, mais a mim, pela questão do programa de hoje. Que coisa muito boa. bom. Obrigado, gente. Então a gente infelizmente vai ter que ficar por aqui. O papo é maravilhoso, isso daria muito mais tempo. A gente estará pronto pro Divertidamente 3, né? Que aí vai entrar esses outros sentimentos. Vai, né? Mas, pra gente começar a finalizar, Dr. Roberto Canton. Eu acho que o filme, a animação, ela é bastante feliz a que se propõe, né? A gente também não explorou outras coisas, como crenças centrais, né? Como a memória. Eu acho que tem uma construção, né, também bastante complexa
E coloca até, né, a ilha da família, depois a ilha dos... esse é no primeiro, né? Não, agora. No segundo também. Não, agora é que a ilha da família ela reduziu e aí ficou a ilha dos amigos. Que é o que acontece descritamente, é Foi teórico muito- na adolescência. Muito ilustrativo, né? Então, assim, eu acho que consegue sim, né, fazer uma bela descrição que a gente poderia se aprofundar sobre outros temas aqui, né, para entender melhor essa mente. Eu acho que o chamar divertidamente é bonitinho em termos, mas também não traduz, né, o nome original do filme, né? Mas é isso, essa contribuição que eu queria dar para vocês e acho que tô por aqui. Que bom. Tá? Ricardinho Abel. Olha, realmente, fazer um filme que se propõe a traduzir o mecanismo da mente humana é pretensioso, mas eles foram felizes na descrição emocional, do surgimento das emoções simples, depois as compostas, como que isso interfere no comportamento, né? A relação entre a emoção se manifestando lá dentro da cabeça e o comportamento externalizado, né? E ainda tentando deixar uma brecha não tão explorada na parte cognitiva, que é o pensamento da Riley, pensando sobre as coisas da vida, né? A partir das emoções. A partir das emoções, ela mostrava um pouco, mas talvez não tanto, né? E lá ainda no modelo psíquico dela, né, aquelas bolas que representavam as memórias, e tinha lá, não, aqui são memórias de curto prazo, aqui são memórias antigas, de longo prazo. Então, aí indo mais para uma pegada cognitiva. Tinha um poço sem fim lá, que eram as memórias que se perdem, né? Sim. Que simplesmente se esquecem. É triste, né? Mas, e realmente esse é um processo saudável. Perder memórias faz parte, né, do funcionamento fisiológico do cérebro. Mas, no geral, é um filme muito interessante que, assim, eu só espero que essas indústrias Disney e Pixar mudem os traços, pelo amor de Deus, eu não aguento. Chama outro mas desenhista, eu Chama, porque é tudo igual, cara. Chega. Antigamente os desenhos tinham seus traços diferentes. Agora é tudo igual, né? Mas tá bom, só isso mesmo. Foi legal, valeu. Eu gostei demais dos dois. Acho que ele traz uma leitura neurocientífica e psicológica de um jeito absolutamente metafórico. Por exemplo, isso que a gente acabou de falar, que a ilha da família encurta e que a ilha dos amigos aumenta. E isso é uma aflição para os familiares, que muitas vezes vem no consultório, eu atendo adolescentes, os familiares estão desesperados com essa ideia. Né? Eu acho que é um filme extremamente feliz em abordar a ansiedade, que é um dos maiores transtornos que a gente tem, e a cena lá da ansiedade correndo e causando tudo aquilo, ela é uma cena que quem é ansioso se sentiu completamente identificado. Né? Porque ele realmente mostra uma coisa muito interessante. Que apesar de não querer, a ansiedade tomou conta. É meio Agora, isso. falando um pouco do que você falou, né, de crença, do ponto de vista cognitivo-comportamental, a gente teria uma inversão. Né? Se a gente analisar esse filme sobre o aspecto mais analítico, ele tá ok. O cognitivo-comportamental é o contrário, né? Porque a gente tem a crença, da crença surgem pensamentos automáticos, dos pensamentos surgem as emoções e daí o comportamento. Você vê que aqui seria o inverso, então, né? A gente parte começa cognitiva, né? Porque na parte, se você for pensar num behaviorismo mais radical, eu tô falando é o inverso, cognitivo-comportamental. Não, mas então, pode mas ter. o behaviorismo ele é a emoção, é a expressão. Você está falando do behaviorismo, eu tô O falando estímulo- da cognitivo-comportamental. O estímulo que eu saiba, pelo Beck. pelo Beck, o estímulo externo deflagra pensamentos. Não. Você vai ter uma cognição Sim. sobre o estímulo externo. Na verdade, o estímulo externo, a princípio, gera crenças. Você vai começa a ter... Tudo surge da crença. Então, as crenças centrais ou básicas são pressupostos que você já tem, Exatamente. que já vem de experiências adquiridas. Exatamente, Por exemplo, eu lá sou um atrás. fracasso, vamos Exatamente. supor. Agora, vem uma experiência nova, um estímulo novo atual. Sim. Do tipo, você foi chamado para o jogo de hóquei. Puta, mas eu sou um fracasso, cara. Então, você vai usar a sua crença central e vai elaborar um pensamento que foi Exatamente. deflagrado pelo Então você vê que da estímulo crença vem o externo. pensamento. E isso vai surgir uma emoção E depois o e um comportamento. comportamento. Mas também o pensamento e a emoção andando meio par e passo ali, determinando o comportamento. Tanto que quando vai se tratar o paciente sobre a terapia cognitivo-comportamental, vai direto no pensamento, né? Sim. E primeiro na crença, né? O grande objetivo é desfazer as crenças. Exato. Primeiro os Mas- pensamentos automáticos que são relacionados diretamente às crenças, né? É. Muito bem. Então eu só percebo uma ligeira inversão Não acho, segundo isso, né? Porque as emoções que estão gerando os pensamentos.
ensinamentos, né? Mas é isso aí, pessoal. Nós discutimos aqui os aspectos psicopatológicos do filme Divertidamente 2. Se você não assistiu ainda e aguentou os spoilers, corre pro cinema e assista. Se você não assistiu, vai lá que é demais. Mais uma vez a gente pede que para esse projeto dê certo, você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Ok? Um forte abraço, Roberto Canton. Muito bom. Tchau, muito Ricardo bom. Abel. Abraço. Valeu, Abraço, Abel. falou, Abraço, falou, Abel. falou.